aqui. Eu quero fazer uma retrospectiva para encerrar mecanismos de defesa do ego, tá? Está aqui no quadro, ó, mecanismo de defesa do ego. O que é o mecanismo de defesa do ego? Aí nós ficamos de fazer o trabalho junto. Vocês vão fazer, e quem ainda tem dúvida vai ter que tirar agora. E se tiver, ou fale ou cale-se para sempre. Ó, mecanismo de defesa do ego, que o ego pode ser chamado de eu, e na psicologia é muito falado em self, tá? Eu e ego é na psicanálise. Pense sempre em um escudo. Vocês vão estudar o cavaleiro preso na armadura, ok? O cavaleiro é o ego, e aí o cavalo é o id, e a Sera é o superego. Agora, pensa agora esse cavaleiro como um escudo. Só que esse escudo não está aqui, não. O escudo é psíquico. É como se fosse, né, uma... Como é que é o nome? Um capacete, ok? É um capacete. Isso. Esse capacete, pessoal, pensa que este capacete é para distorcer a realidade. Mecanismo de defesa do ego, eu distorço a realidade. Que eu distorço de forma não adaptável, que é a forma negativa, é a forma errada. Existe uma situação. O meu vizinho está colocando o cachorro para fazer cocô na minha porta. O meu vizinho está errado. E aí eu uso alguns desses mecanismos, eu posso usar vários ao mesmo tempo, que tem sublimação, repressão, racionalização, projeção, deslocamento, identificação, regressão e isolamento. Eu escolho um desses escudos como um capacete para distorcer a realidade. O cachorro do meu vizinho fez cocô, inclusive foi o vizinho que colocou. Aí, sabe o que eu faço? De forma não adaptável, eu sublimo. Eu olho aquilo ali, eu sublimo. O que é sublimar? Eu guardo para mim. Se finjo que eu não estou vendo. Chega dentro de casa, eu quebro a casa. Eu chego dentro de casa, eu explodo. Com quem não tem nada a ver. Isso também não é deslocamento? Aí, olha aqui, usamos outro deslocamento, que é o outro mecanismo, o deslocamento. Usamos também outro. Eu represo na frente dele a minha raiva que eu tive ali, e eu projeto em quem não tem nada a ver. E aí eu ainda uso a racionalização. Você viu que coisa impossível? Esse meu vizinho desgraçado, filho de um, aí começa a racionalização. Quem tem cachorro tem quintal, olha, racionalização. E aí eu ainda me isolo. Eu peguei tudo, gente. Na verdade, ele faz essa racionalização porque ele quer trazer consciência daquilo que ele pensa. Consciência. Só que detalhe, está tudo distorcido, porque não tem nada a ver. Agora vamos pegar o mesmo exemplo e vamos fazer de forma adaptável, forma intencional, vamos? Porque o mecanismo de defesa é o quê? É uma energia. Pensa comigo, gente. O mecanismo de defesa do meu eu, ele vai me trazer estratégias psicológicas, psique, mente, cognitivo. Eu preciso usar essa cabeça para pensar. E aí, quando eu penso, eu vou criar estratégias. Detalhe, a Terra usa o mecanismo de defesa do ego. Pessoas que nem sabem do mecanismo de defesa. O que eu falei aqui, vocês se viram. Sem nem saber, vocês já fizeram. Só que essas estratégias, às vezes, deu certo. Às vezes, podem ter dado errado. E aí, essas estratégias, elas são automáticas porque estão dentro de você. Estão no seu inconsciente. Você reproduz sem perceber. E quando você reproduz, é uma energia psíquica que você tem que ser intencional. De que adianta você descontar, deslocar, você, na hora do teu paciente, você negou, e dentre outros, porque tem vários mecanismos de defesa. Eu peguei os menores, os mais objetivos, os mais simples, tá? E é o que a gente mais usa. Os outros são importantes, mas, enfim, é redundante, vai tudo filtrar aqui, cai tudo no funil. Você pega, esse mesmo vizinho, ele pegou negação.
Ele negou naquele momento que ele é um homem, que ele poderia resolver o problema, e ele vai lá e ele regride. Olha aqui, esse homem é um menino que vai lá falar com a mulher dele como se fosse a mãe. Resolve esse problema. Eu já falei que eu não quero carro na calçada. Ó, regressão. A identificação aqui era para ele até... Pô, ele foi lá, ele foi homem, né? Pô, mas olha que o homem fugiu, regrediu, o homem regrediu. Ele negou. E aí ele compensa o quê? É meu amigo do time. Aqui, ó, compensação. É o meu amigo de time. Eu vou na casa dele, ele me dá carona, a gente joga junto. Eu não vou explodir com ele. Mulher, vai lá, resolve essa... Aí tinha um belo no palavrão. E a expiação, ele ainda fala com ela, resolve, eu não estou aguentando. Olha aqui, expiar, ele se vitimizou. Tudo aqui, gente, só num único exemplo. Vamos para a forma inteligente, que é o quê? É forma estratégica. Para você, olha aqui, ó, a libido, você é uma energia. A libido, ela vai alimentar o id. A libido é a força motriz, que alimenta o id, o ego e o superego. Essa força motriz, se não for canalizada de forma intencional, certa, você está usando o mecanismo para você se destruir. Você está gastando energia à toa, porque ó, é um gasto. Mas, na realidade, tem que ser o quê? Investimento. Ok? Para quem quer, você vai canalizar de forma intencional. Eu vou te dar todo o meu conhecimento. Mas para quem não quer, por que eu vou me gastar? Aí, o mecanismo de defesa, ele está sendo usado de forma não adaptativa, de forma errada. Vamos no mesmo exemplo, gente? Agora eu vou abrir aqui a tela, para eu ficar mais pertinho de vocês. Pensa comigo que você está com esse vizinho que fez essa situação toda que eu exemplifiquei aqui. Pensa comigo que agora esse vizinho vai usar de forma adaptativa, de forma positiva, de forma intencional. Aí eu vou voltar aqui para falar com vocês aqui, ó. Ui, eu minimizei? O que eu fiz aqui mesmo? Peraí. Abre tela. Meu Deus, como é que eu desfaço isso? Bom, vamos aqui. Sublimação, está dentro do quadro, você está vendo. Sublimação. O vizinho viu e ele sublimou. Cachorro todo dia, Márcia, vai lá e faz aquela mijada. O cachorro do meu vizinho. O cachorro do vizinho. Gostei. Aí ele dá aquela bela numa mijada, ok? Aí o vizinho viu e sublimou de forma positiva. Só que o que ele sublimou, se ele não deslocar, fazer um deslocamento de forma positiva, ele vai ter problema na saúde dele. Ele vai ficar infeliz, ele vai ficar mal. E aí, ele vai fazer o quê? Vou fazer um deslocamento. Ele sublimou aquela raiva dele aonde? Ele vai fazer agora que eu vou estudar, agora que eu vou trabalhar. Ele vai fazer uma corrida com raiva. Sai raiva! Ele vai cantar, ele vai fazer uma faxina. Ele vai fazer o quê? Ele vai deslocar. Isso tem que sair de dentro de você. Bonito, bonita, se você que sublima o tempo todo, faz carinha de paisagem para os outros o tempo todo, tua vida está como? Você tem que tirar isso de dentro de você. Senão, o mijo está aqui. O xixi está aqui. Eu trouxe, olha aqui, está tão aqui, por quê? Eu fiz o quê? Cadê? Repressão. Eu reprimi dentro de mim o xixi que estava ali. Aí toda vez, tomara que eu não veja o belo do vizinho, porque eu não estou engolindo. Não. Aí o vizinho chega no outro dia, e aí, aquela alegria toda, você está com raiva. Está bufando, porque está dentro de você. Aquilo está dentro de você, aquilo. Você já cria, alimenta uma crença limitante. Já vai pedir dinheiro de novo. Essa pessoa é falsa. Essa pessoa é isso. Olha só, a pessoa errou, mas você condena ela só por causa de um ato. Por quê? Está represado dentro de você.
Vamos lá, sublimou de forma positiva? Sublimou. Mas vamos lá, vamos racionalizar de forma positiva. Vizinho, chega aqui. Por quê? Eu vou me identificar com ele. Ele é adulto, ele é um homem, eu sou uma mulher. Mas aqui o exemplo era de um homem. Ele é um adulto, eu também sou. Aqui, ó, identificação. Chega aqui. Amigo, tu tem calçada, eu também tenho calçada. Estou aqui, ó, me identificando. Mas deixa eu falar uma coisa. Tu tem cachorro, mas eu não tenho cachorro. Você está me dando trabalho para eu lavar toda vez minha frente. Pode fazer cocô, mas joga uma água, por favor. Beleza? Fui. Quantas vezes? 50 mil vezes. Sempre. Porque o mecanismo de defesa é para você lidar com situações, olha aqui, ó, é para você distorcer a realidade, tanto de forma negativa como de forma positiva. Que realidade ainda não é o teu vizinho, mas vai virar o teu inimigo? Por quê? Ele é teu vizinho, ele é teu filho, ele é isso, ele é aquilo, são pessoas. Então você distorce. O que era para ter uma confusão, você vai distorcer. Aí você pode ter um isolamento. Olha aqui. O vizinho chegou, aí, esse aqui, aí, ó. Aponta para o xixi que ele não lavou, isolamento. Ser porco do cachorro. Isso é mecanismo de defesa? Não é. Não. Mas olha aqui, ao invés de eu falar em que isso vai me enriquecer, isso vai me adoecer. Palavras são sementes. Se eu falo palavras negativas, eu estou tendo o quê? Uma fazenda dentro de mim de coisas negativas. Inclusive, no meu estoque tem ódio, no outro estoque tem remorso, no outro estoque tem ira, no outro estoque tem culpa, e eu só vou guardando. E aí, você já imaginou como está o meu eu? Eu não existo, eu não realizo, eu não faço o que eu vim para fazer. A minha personalidade vai adoecer, vai ter transtornos de persona. Eu não vou estar plena, eu não estarei pleno, eu estarei sempre o quê? Né? De forma doentia. O mecanismo, gente, pensa que é uma armadura. Mecanismo é como uma armadura. O que seria uma armadura? Pense que cada um desses mecanismos aqui são roupas, é uma roupagem. Hoje eu vou usar a roupa da expiação. Por quê? Eu roubei um dinheiro, racionalizei, mas eu não quero mais roubar. E eu tenho que enfrentar isso lá na empresa. Aí eu pego aquela roupa da expiação, ok? Eu nego, olha aqui, um mecanismo de defesa. Eu não quero mais ser ladrão. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu distorci aquela realidade de quem eu era. Chega! E aí, olha, é racionalização. E aí eu regresso, eu volto, então, eu roubei, eu fiz, eu falhei. Olha aqui, ó, eu falhei, mas eu não quero, inclusive hoje, o que você disser para eu fazer a compensação, eu estou aqui para pagar, para me render, pode me prender, eu estou aqui, eu vou cumprir o que tiver que cumprir. Eu quero dar 4 vezes mais do que eu quero dar. Gostei. Imagina aquela aula que eu falei no vídeo anterior, à luz daquele livro que tem diversos casos jurídicos, não é? Então, olha aqui, gente, está fácil. O mecanismo de defesa do ego, isso sim você pode aplicar contra o paciente. Isso sim. O que eu fiz aqui, eu falei na aula anterior, vocês vão entender baseado nesse exemplo aqui. Você não vai pegar isso aqui ou pegar a apostila e ler para o seu paciente, tá? Você tem que traduzir para o seu paciente dentro da vida dele. Não se aplica mecanismo de defesa do eu, não se aplica mecanismo de defesa do eu e pouco tempo de terapia. Por isso que vocês estão em véspera de estágio. Então, quando você já ouviu o paciente, aí você vai pegar essa história aqui, vai dizer aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você pode trazer uma palestra, como eu trouxe aqui para vocês, e aí vai trazer pacientes para vocês, falando de uma coisa óbvia. Só que, se você pegar a nossa apostila e ler, você está pronto e quer ser um professor meu.
Por quê? Tem gente... Aí agora eu vou trazer uma coisa bem óbvia. Pensa na Bíblia. A Bíblia, ela é um logos. Aí tem gente que pega a Bíblia, vou transportar um monte de um lugar para o outro, andar sobre as águas. Quem foi que andou? Pedro. Tu é Pedro? Então, Não. Ele é Pedro. Mas por onde você quer andar? Ou seja, você sai do logos para o rema, que aqui é uma interpretação, aqui tem uma revelação, aqui tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não vive no rema. E tem diversas igrejas só no logos. Exatamente. E aí morre, porque isso aqui não acontece. Isso é. Porque não vai acontecer. Isso aqui não vai acontecer na vida do seu aluno. Você tem que traduzir para ele. E quando você traduz, aí você vai simplificar. Quando você simplificar, vai ter transformação, porque você vai falar assim, na sua vida, aí é onde eu falo, pega o paciente, não faça mecanismos de defesa no início. E quando eu passo? Simone, você vai me perguntar, Rejane, Márcia, Damião, você vai fazer assim, ouve o paciente. E ali na tua cabeça, você já está entendendo muita coisa. Quando você entender esse paciente, aí ele vai pedir, eu quero alta, porque eu já estou bom. Não, agora eu vou sentar com você, eu vou te preparar para ir para a vida. Aí isso aqui vai fazer sentido para ele. Entende? Você não vai aplicar fases psicossexuais. Você vai entender, você que precisa entender, Márcia, que ele fez a identificação. É homem com homem, ok? Mas esse homem, nesse momento, ele regrediu. Ele vem igual menino. Aí ele fala, mulher, cuida desses filhos. Ele não é o pai. Aí vem a mulher, marido, resolve isso para mim. Ela regrediu. A outra arrumou uma confusão, falou dela, e ela veio de bico. Ela desloca o problema que é de lá. Ao invés dela fazer, ela traz para o marido uma responsabilidade para ser o pai, porque é uma projeção, porque ela não teve o pai. Então, tu é o pai, então tu é meu pai. Resolve para mim. Resolve para mim. Ou seja, é uma expiação, é uma negação de quem ela é. Mulher, olha só, o problema é o quê? De quem ele é. De quem ele é, o que ele é, como é que é isso. Esse aqui tem que fazer crescer. Você ouviu a história, aí você vai trazer isso aqui dentro da vida da pessoa, para que faça sentido. O curso, gente, não é difícil. O curso você não vai falar de fases psicossexuais, fase oral, fase anal, fase fálica, mas você já entendeu esse contexto todo. E aí você vai trazer para a sua empresa, você vai trazer para a sua escola, você vai trazer para o seu grupo, ok? Vamos pensar aqui na psicologia das massas, que o Freud fala, a psicologia das massas, que dentro da psicologia o Freud está lá falando de massas. É quando você faz o quê? Você pega um pivô, você pega a pior pessoa daquele grupo. Tem os irmãos. Os irmãos estão lá quebrando o pau. A mãe vai pegar quem para colocar regra na casa, para botar ordem na casa? Quem? O pivô. Mas o que a mãe na realidade faz? Ela pega o melhor e ela faz o quê? Aí vamos lá para aquele livrão, né? Que tem ali aquele estudo de... Ela prefere quem não é para preferir. E ela alimenta o que não é para alimentar. Pronto, adoeceu um e matou o outro. Entende? Aí aqui, essa mãe, nesse momento, ela não sublimou. Porque aquele que me traz ódio é igual a mim. Ela não sublimou. Nesse momento, aquela mãe se identificou com esse filho, que ela ainda se engana, porque olha o complexo de Édipo. O filho e o pai. A mãe e a filha. E, neste momento, quando esta mãe, ela pega aquele que faz todos os desejos dela, está no complexo. Se forem 2 filhos meninos, quem é que essa mãe vai se assemelhar? Se forem 2 filhas meninas, quem é que esse pai vai se assemelhar? Como nasce as crianças? Complexo de Édipo, pensem aqui comigo. O pai e a mãe. O complexo, os filhos vão nascer. O primeiro que nasce. Se esse filho é menina, o que você acha? Esse filho é menina, nascido de um pai e de uma mãe. Menina, ele vem fisicamente para ele ter o modelo da mãe, mas
emocionalmente, psicologicamente, Mas o pai, na né? psique é igual ao pai. Então, essa primeira filha é igual a quem? Ao pai. Ok? Essa primeira filha, a gente ainda vai ter uma aula de complexo de Édipo para vocês tirarem as dúvidas. Essa aula E esse primeiro filho é igual à mãe. Fisicamente é igual ao pai, para ele ter um modelo, a imagem, ok? Mas dentro dele, a personalidade dele é a mãe. Vamos aqui, 2 meninos. O primeiro menino que vem, 2 meninos. Vamos lá, primeiro menino que nasce, 2 meninos. O que vocês acham? Parece com quem? Com o pai, mas a cabeça é igual à mãe. Repete, gente. Só vai entrando os jarrinhos. 2 meninas. A primeira menina é igual a quem? A mãe ou o pai? Vai sendo gêmeos. É igual a mãe, mas parece com o pai. Não, pode ser os filhos que vão, 9 filhos. Então, sempre de 2 em 2, de 2 em 2. Um parece com o pai, outro parece com a mãe. Um parece com o pai, outro parece com a mãe. Fisicamente vai parecer, ok? Só que aí você precisa fazer esse par casado. Aí a gente vai ter aula de complexo de Édipo para vocês tirarem essa A dúvida. minha amiga que trabalhava comigo, a pastora Renata, na pandemia, tanto eu como meu filho, a gente dava aula pela internet, né? E aí ela fez uma observação, ela falou assim, meu Deus, o seu filho dá aula igualzinho a você. É o meu primeiro. Ele dá aula igual a você. Eu falei, conta piada, dá gargalhada, o aluno ri lá e ri aqui. É igual. E detalhe, quando ele é igual a você, é porque, olha só, ele não deveria parecer com o pai? pai. Sim. Parece na estrutura. Isso. Mas Na estrutura de homem. complexo de Édipo. Por que é necessário complexo de Édipo? Vai ter um mini curso que eu vou botar lá na frente, mas eu não vou aprofundar, mas eu vou trazer muita coisa. Que vai tirar dúvida de quem boia na aula. O menino, ele é igual ao pai, mas ele parece com a mãe porque ele tem que achar uma mulher. Agora, tu imagina se tem uma mãe, porque não tem pai. Ou tem um pai, mas essa mãe fala assim, teu pai não é ninguém, eu que resolvo. O que tu acha que vai dar na identidade dele? E vice-versa. Exatamente. Entende? Entende? Aí Esse é o natural, professor, ou a mulher natural. tem que ser. O complexo, ele é necessário para a busca. Porque essa filha vai chegar no pai, essa aproximação do pai, ou o pai, ou o mundo, ou o dinheiro, ou o governo, entendeu? E a mãe, aí às vezes ela se aproxima tanto do pai que o pai se identifica com a filha, porque essa filha é a mãe novinha. Ela vai fazer os beijos, os carinhos. Por isso que a filha, aí fala, a filha quer casar com o pai. Ele é meu namorado, se tem essas liberdades na família, se o pai é bem papaizinho, sabe? E aí ela se aproxima desse pai, por quê? Agora, se ela conseguir o primeiro homem, ela arrancar de uma mulher que é a sua mãe, acabou. Ela vai conseguir todos os outros homens. Porque esse aqui, que é o pai, está na minha mão. Agora, esse pai vai dar o limite. Minha filha, agora vai deitar aqui a sua mãe, eu vou dar atenção para a sua mãe. Eu quero você, não! É ele que vai botar o limite. E vice-versa. Porque esse filho conseguir essa mulher deste homem, que é o pai, acabou. Ele vai ter todas as mulheres, ou que ele não tenha, mas ele acha. Assim como essa filha fica na vida, se achando, mas aí ela casa com o marido. Só que o marido não é tão bom, porque na realidade ninguém é igual ao teu pai. Esse homem acha uma mulher, mas você não é igual a minha mãe, é verdade, porque mãe é só ela. Não existe. Entende? Então, essa construção, a gente ainda vai ter uma aula, então eu estou dando mais nuances para a gente entrar, mas vocês vão pegando essa ideia aí. Vocês fecharam? Tá fácil, gente? Tá. Mas você vê que no início é bem complexo, até a leitura é robusta. O que a mente de vocês vai entrar na ideia de toda a matéria, ok? Agora vamos lá. Comportamento infantil, comportamento adolescente, comportamento adulto. Comportamento infantil, pensem na fase psicossexual oral, perfeito? Sim. Fase psicossexual oral é de que idade? 0 a 2. 0 a 2. E na fase anal, comportamento adolescente? 2 a 4. 2 a 4.
E na fase, o quê? Adulta. Fálica, adulta é de 4 a 6. 4 a 6. Aqui quem construiu foi quem? Mãe. A mãe. O id é a mãe. E o meu comportamento infantil é a mãe. Então, o excesso dessa mãe ou a ausência dessa mãe Exatamente. vai ser infantil. Adolescente, quem construiu? Pai. O pai. O excesso desse pai ou a ausência desse pai, viu? Limites e regras. De limites e regras. Eu vou ser sempre desafiadora, eu não vou conseguir, sabe? Então, mas e aqui? Pai e Quem é que mãe. construiu? O pai e a mãe. Agora, vamos aqui para essa cura, porque id, super ego e ego. Esse eu construído aqui vai estar dentro do relacionamento deles. Esse relacionamento deles, se foi saudável, eu estou bem comigo mesmo e com o outro. Logo, eu me relaciono bem com os outros e os outros comigo. E aí eu vou usar o mecanismo de defesa do eu aqui com inteligência. Por isso que tem gente que não tem problema com ninguém, porque já tem uma nata dentro de casa, sabe? Já foi bem feito, né? Amor aqui, sabe? O pai e a mãe amam. Você quer ver o exemplo de um recorte que eu vou fazer para você? Vamos pensar aqui no José? José tinha trauma ou não tinha trauma? Não, você falou que não tinha. Não tinha Você falou trauma? que não tinha. Não. José tinha trauma ou não tinha trauma? José. Qual José? O José do Do Egito. O José do Egito? Tinha trauma ou não tinha trauma? Hã? Quem tá Bom, em ele casa? foi muito amado pelo pai. Ó, um sinal aí. Ele foi E, muito ele amado também, pelo e a pai. mãe também queria, A né? mãe também queria. Vocês que estão em casa, sabem do José do Egito? Que ele foi o faraó? Ele foi um filho esperado. Ah? Né? Ele foi criado pelos egípcios, Aqui, né? A Cleópatra, aquela turma toda, José estava lá. Mas, como foi a história de José do Egito? José do Egito, ele tinha irmãos. A história de José do Egito, ali, naquele momento que os seus irmãos voltam e o reencontram, José chora. Algumas pessoas pensam que ele tinha traumas. Ele tinha ou não tinha, gente? Tinha. E por que ele chorou demais? Por que ele entrou ali em desespero? Ele viu seus irmãos, ele até saiu. Porque a história dele veio ali. Mas vamos lembrar aqui. Os irmãos dele venderam ele. Os irmãos dele pegaram até a túnica dele, a roupa dele, encheu de sangue, deu para o pai e disse: aí, pai, mataram o José, mataram o Zé, pai, acabou o Zé. E aí o pai viu que era um filho perdido e acabou a história. Mas, na realidade, pensem comigo, esses irmãos eram irmãos mais velhos. Esses irmãos eram de outro casamento. Esses irmãos eram filhos de Léa. Léa era a mulher do pai. O pai, antes de ter o José, se casou com Léa e teve quantos irmãos? Foram 8. Quantos irmãos? Essa multidão desses irmãos. Você vê que como é que era o relacionamento, acho que era 8 ou 7. Como é que era o relacionamento de José, de Jacó, do pai de José, com a Léa? Não era um relacionamento de amor. Acho que eram 7, que foram 7 anos, em cada vez ele engravida um filho. Porque ele depois Mas que ele eram várias Raquel, mulheres. né? Mas Eram além várias dela, teve Várias Teve mulheres, outras. várias Antes da mulheres Raquel? foram engravidadas ao mesmo tempo. Antes da Raquel? Antes de Raquel. Antes de Raquel. Porque Raquel foi por último. Só que ele ficou com a Léa e ficou com a Raquel, próximas, porque elas eram as irmãs. Agora, imagine esses irmãos aqui vendo o relacionamento das irmãs, que eram as mães desses meninos. A mãe de Benjamim e a mãe de José conviviam. Os irmãos estavam em convivência. Mas você percebe que a relação entre esses pais vai para dentro desses filhos. Como Léa pensava de tramar, os filhos tramaram. O que nós, pais, pensamos está embutido dentro dos nossos filhos. Imagina que hoje você pega uma pessoa, ela é tão boazinha, ela é tão bonitinha, mas como é que era a mente quando era mais jovem? Entende? Então, esse relacionamento aqui dos irmãos de José, aquela história toda que aconteceu era baseado no relacionamento do pai e da mãe. Mas você vê que José era diferente.
Porque José e Benjamim. Agora vamos lá. José é filho de Raquel e de Jacó, que tem, ou seja, o pai casa depois com a outra mulher que é a irmã da Léa. Quando ele casa com a Raquel, ele ama a Raquel. Aí nasce José. E aí Benjamim. Você já viu como é que é o relacionamento entre esses dois menininhos? Totalmente diferente daqueles outros. Por quê? Como era o relacionamento desses pais? Logo, José, ele tem um bom relacionamento, porque de 0 a 2, no ventre, ele era amado. Então, eu comigo mesmo, eu estou bem de vida. Não tem problema, se vocês me venderem, eu estou bem. E eu com você, eu também estou de boa, porque o meu pai estava tranquilo. Aí o eu de José construído é de boa. É de boa, entende? Então, por que Josué chorou naquele momento? Ali foi uma saudade. Aquele momento que ele fez. E aí, e detalhe, ele sabia que naquele momento ele tinha que ser inteligente, intencional. José veste o quê? O mecanismo de defesa do ego, sublima o seu sentimento. Ele faz a identificação, meus irmãos, mas ninguém viu quem eu sou. Racionalizou. Bom, se naquela época a minha mãe com a irmã dela, será que eles são assim? Então eu vou ser esperto. Aqui ele negou, não vou dizer. Ele negou. E aí ele espiou e ele falou, agora eu vou compensar essa história toda. Ele se isolou naquele momento ali, ele regrediu. Foi lá atrás, mas ele também projetou. Eu vou trazer todo mundo para cá. A expiação que eu entendo que ele fez não foi a dele próprio, porque ele não carregava essa culpa mais. A expiação foi a dos irmãos quando ele quando ele ofertou aos irmãos, devolvendo o pagamento. Não, é a compensação. A expiação é dele. É o eu, não o mecanismo de defesa do eu. Sabe quando foi a expiação aqui? Eu vou dar a vocês sem vocês merecerem. Que é o que aqui. Aí ele fez a expiação dos irmãos. A repressão do que ele tinha guardado, poxa, eles sumiram, eu não entendi o que aconteceu. Ele projetou e ele fez um deslocamento que a expiação eu vou dar a vocês, porque ele não precisava, ele poderia matar todo mundo ali. Agora eu sei que pai está vendo. Ele fez a expiação pelos irmãos. Isso aí, ele é o ego dele. Porque nessa verdade, é o ego dele. Porque nessa análise que ele estava fazendo, é justamente ele distorce a realidade. Os problemas do ego dele, isso, com ele mesmo. Só que aqui está adaptável, está intencional. Aqui a expiação é intencional. Ele ele usa tudo junto, entende? E ali ele distorce a realidade. Eu vou transformar vocês, tudo que vocês fizeram, eu vou transformar vocês, vou trazer vocês, todos os 70, vem para cá, todo mundo aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que é a vida, o que é uma pessoa de amor. Uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa bem resolvida. Eu vou dar, porque só quem dá é quem Mas tem. o cara teve crise. Quem fez? Crise lá, chorou pra caraca. Chorou porque recordou. Sim. E ali não estava o Benjamim. Estava. Será que eles fizeram isso com meu irmão também? Será? Chorou, voltou lá e falou, não, traz ele. Traz outro. Traz ele. Tem mais um lá. Traz ele. E conta a história direito. E conta a São história só vocês direito. ou tem mais alguém? O pai de vocês é vivo? Isso. E ele era tão bem resolvido que ele era um cara, o eu dele, de tudo que passou, só construiu ele, não destruiu ele. José já de tudo que ele passou, ele chegou bem. Ele foi o quê? Ele cuidou da casa de quem? Do Potifar. Cuidou, chegou um menino bonito, ele sabia cuidar dele mesmo, ele com ele mesmo, ele com o outro, ele com os outros. Porque olha essa construção desse relacionamento desses pais, que pode não ter sido essencial, não pode ter sido perfeito, mas foi essencial. Foi tão compreensivo que não quis se valer do fato de que era escravo e tinha que obedecer à sua senhora, mesmo compreendendo que era uma necessidade dela, porque ela era casada com um eunuco.
mas que ela cumprisse as suas necessidades físicas e emocionais com qualquer outro escravo. Mas que ele não ia se aproveitar. Era normal. Era normal. Era normal, era ter qualquer escravo. Isso. Só que ele falou assim, não. Só que tinha um propósito, que a gente sabe para onde ele foi depois daquilo ali. Então foi necessário aquela mais uma segunda injustiça. Mas ele estava bem resolvido. Tá indo, gente? Sim, com ele Tá mesmo. fácil. O que ajudou muito é porque ele era bem resolvido com ele mesmo. Isso. Através do Qualquer casamento dos dificuldade pais, nos faz melhor. através dos casamentos, você vê, o casamento com a Leia trouxe um destino diferente, um peso na vida dos filhos. Né? Isso. E já o casamento dele com a Raquel trouxe benefício. benefício. Isso. E vocês vão ver pais, às vezes, que não se resolveram na vida, até estão casados com outros, e as conversas deles, sabe? Existem situações que a gente não tira da tragédia proveito. Tudo a gente tem que tirar proveito. Existem pessoas que têm uma tragédia e elas levam para a alma, para o coração, elas se destroem. Gente, tem uma tragédia, é só uma tragédia. Essa tragédia não me resume, Não me define. não me define. E as pessoas trazem essa tragédia, aí vai para a vida. Chega o tempo, poxa, não sei porquê, a gente está separado, mas ainda existe aquele amor, os filhos estão aí, mas agora já passou. E acabou a vida, entendeu, gente? E aí essas pessoas vão para a vida. Todo problema, gente, é para nos fazer melhor. Todo problema é um desafio para a gente usar a cabeça, para a gente usar o corpo, para a gente usar a nossa mente, que é a nossa alma. Mente é alma. Cura da alma é cura da mente, cura das emoções, tá? Cura dos sentimentos. Esse curso que eu vou colocar aqui, gente, eu coloquei pensando em pacientes que eu não tenho mais tempo para atender, em pacientes de vocês. Tá? E divulguem esse curso. Agora, pensa aqui comigo. Quando Pedro falar de Paulo, se você falar de mim, na realidade, você fala de mim. Faz o curso da Raquel. Sabe quem vai ganhar é você. Porque você... A parte negativa. Quando eu falo, eu estou me denunciando, né? Só quero aqui. Mas eu não estou falando queimando. Agora, se você falar bem, você também está falando de você. Todo mundo vai te valorizar. Caramba, a Rejane, a Márcia aprendendo com a Raquel. Pô, então a Márcia está ótima. Ninguém vai ficar atrás de mim, não. Eu estou trazendo gente para vocês também. Agora, se você não me reconhece, olha o teu eu, como é que está. Se você não reconhece o outro, aí o Freud fala. Quando eu reconheço o outro, eu existo. Inclusive, eu me visto porque eu vejo moda, eu reconheço o outro. Eu quero dinheiro, eu quero saúde, eu quero casar, porque eu vejo o outro. Então, para eu existir, os outros são importantes para eu existir. E eu existo para os outros. Entende? Então, o meu eu, gente... Pega esse curso, mastiga esse curso, espalhe esse curso, a cura da alma, porque vai ficar gravado, de repente você não vai ver, mas pega esse curso, dá para alguém, espalha esse conteúdo, porque vocês vão ter pacientes, vocês vão ter pessoas tratadas, vocês vão ter pessoas que vão falar assim, peraí, agora eu quero fazer terapia, agora eu entendi. E eles vão vir cheios de dúvidas, mas... pelo menos, eu botei uma isca para pegar essas pessoas e fazer com que essas pessoas venham querer olhar para elas e olhar para o outro. E os outros olhar para elas e elas olharem para os outros. Porque tem que ter cura, gente. Eu vejo, mas são muito poucos para muita gente doente. Muita gente. São muito poucos ainda para muita gente. Agora, se eu for egoísta, não... Olha o eu. Olha o eu. Eu acho que eu tenho que atender todo mundo. Eu vou espalhar o meu conhecimento. O meu, quer passar? Pode passar. Muito bom, Eu estou muito bonito. Eu gostei desse casacão. Eu quero todo mundo. Peraí, é uma coisa. Por que eu quero? Que necessidade eu tenho de. Eu quero dar aula o tempo. Gente, o curso aqui é para. Gente, eu quero que esse curso funcione e eu apareça uma vez ou outra em cada turma. Porque eu tenho outras coisas para fazer, eu quero coisas, sabe, eu quero ajudar pessoas, eu quero criar uma ONG, eu quero criar projetos. A gente tudo é para a glória de Deus. A gente precisa ir no presídio, a gente estava falando aqui, imagina, Renata,
fazendo, sabe, um projeto de cabelo, botando equipe, chamando mulheres. Atenção, mulherada, vamos lá no presídio Talavera Bruce, nós vamos fazer um projeto, vamos arrumar as presas, vamos fazer um dia de beleza, vamos fazer terapia. A gente conversa com a família, gente, a gente ajuda, atende pessoas, sabe? Detalhe, dentro do presídio tem também o trabalho lá do terapeuta, do psicólogo. Tem? Pergunta para ele. Não, contratado. É. Pergunta para ele o que eles fazem lá dentro. Só paga fogo. Não dá para dar conta de todo mundo, não dá. E aí eles contam com trabalhos sociais. Sabe quem faz esses trabalhos sociais, gente? A maioria é a igreja e vocês sabem o que é que está trabalhando aí. Então, nós precisamos, gente, nos levantar. Então, eu quero ficar mais solta para fazer outras coisas. Me ajudem em oração, acreditem no que eu estou fazendo. Acho que o mínimo que eu já passei para vocês é muito para vocês entenderem que a gente junto, a gente faz mais forte. A gente se torna mais forte, né? Agora, a gente sozinho, por que a gente está sozinho? José. Sozinho vai mais rápido, mas com mais gente a gente vai mais longe. Isso aí. Agora, tu imagina se José falasse assim, não, eu não quero. Ninguém ia saber da história dele. Não teria. Exatamente. Motivo por quê. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. E aí fica aí esse fechamento. Vou abrir o próximo vídeo. Eu acho que a gente já tem 5 vídeos, né? Sobre o temperamento. Pessoal, fechando aqui. Muito bom, mecanismo.